Esse ano é o ano do avanço. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero, vocês acreditam que eu vou continuar a mensagem que eu preguei ela 2 domingos atrás. Se fosse olhado, né, naturalmente, o correto é o quê? É você continuar a mensagem passada, não é? Mas há 2 domingos atrás, eu não sei se você estava aqui, eu não sei se você lembra, mas nós falamos sobre batalha espiritual. Diga comigo, batalha espiritual. E que nós, para avançarmos, nós precisamos entender isso e precisamos lutar essa batalha, né? Falamos bastante sobre isso aqui, e domingo passado eu falei sobre fé. Eu falei, olha, é só pela fé que você e eu que nós vamos avançar, né? Mas hoje eu quero compartilhar com você, eu quero continuar a mensagem sobre batalha espiritual. Eu quero dar continuidade, está no meu coração, não é? Tem algo do Senhor para nós, né? Então é a parte 2, né? Batalha espiritual para avançar. Amém, povo de Deus? Batalha espiritual para avançar. Nós só vamos avançar, meu irmão. Você, eu, nós. Só iremos avançar de verdade, se nós entendermos, não só entender, mas começarmos a praticar isso, a viver isso, não é? Nos levantarmos em Deus. Se levante em Deus, sabe? Se revista, como nós ensinamos. Hoje eu não vou falar sobre isso, né? Mas nós ensinamos aqui, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Diz que você e eu estamos numa... E a batalha é o quê? Espiritual, uma guerra espiritual, não é? Não é contra pessoas. Não é contra teu patrão, meu filho. Está tendo problema lá, né? Você está com vontade de esganar ele? Lógico que às vezes acontece. Né? E aí a gente fica ali preso naquele cenário, naquele contexto. Às vezes é um problema no relacionamento conjugal, às vezes é um problema com alguém, é um filho, é alguma situação, né? E as diversas áreas aí, né? Leia-se então, qualquer situação que você está envolvido, e às vezes, querido, por não entender, não reconhecer, por isso que a gente está ensinando, estamos falando, o que a Bíblia fala, o que o texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja. E é interessante que ele falou assim, ó, irmãos, ele falou um monte de coisa. Não sei se você já leu toda a carta, né, de Paulo à igreja de Efésios, né? Ela tem 6 capítulos, no último capítulo, ele fala, então, ó, resumindo, em suma, finalmente, irmãos, ó, a guerra é espiritual, né? E vocês precisam se preparar. De que maneira ele mandou a gente se preparar? Se revestindo. Você tem uma armadura. Nós não lutamos com as armas humanas. Nós não lutamos na força do nosso braço. Aí é uma outra mensagem, né? Que nós vamos avançar não pela nossa força. Nós vamos avançar na força de Deus. É pelo poder de Deus que você, eu, nós vamos avançar. Amém, Central? Você crê nisso de todo o coração? Então, né? Aí ele fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura, toma posse dessa armadura. Já falamos sobre isso. Se você não estava aqui, pega lá pode ser no aplicativo da nossa igreja, está lá a mensagem, e no nosso canal do YouTube, né? Vai lá, assiste, pede para o Espírito Santo, tira um tempo ali, né? 1 horinha, ela é 1 hora de mensagem, tira esse tempo ali e fala, Deus, fala comigo, me ensina, porque a gente precisa, nós precisamos, irmãos, sermos treinados. Se eu quero fazer algo bem, não é? Se eu quero, por exemplo, jogar um esporte, praticar um esporte, jogar ali, meu irmão, eu vou ter que me dedicar àquele negócio, eu vou ter que treinar. Quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar naquilo, sim ou não? Sim. Não é? Então se dispõe aí, fala, Deus, me adestra, né? Tem um texto do livro de Salmos, fala assim, o salmista ora e fala, Deus, adestra as minhas mãos para batalha, não é? Peça para Ele. Deus me prepara, amém? Nessa manhã eu não vou falar sobre isso, tá bom? Nessa manhã eu não vou entrar, porque nós já falamos sobre isso, mas nessa manhã eu quero, a partir do texto do Evangelho segundo Marcos, quero que você pegue aí, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4,
É uma história conhecida, na hora que o Carlos até citou, só fazendo menção aí, eu quero ver o que eu vou fazer aqui, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer uma mágica aqui, um negócio. Irmão, vocês não sabem, ele faz essas coisas, eu estava ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, me livra do mal, Pai. Isso me dá problema, né? Uma vez uma pessoa, né, que ele fazia essas coisas, aí a pessoa fala assim, esse homem é satanista, o pastor deixa ele participar das coisas da igreja. Sério, irmão, a pessoa começou a fazer até fofoca aí para um para outro, porque ele é satanista. Não, irmão, vocês não têm noção, né? Eu fiquei olhando na hora, eu falei assim, nossa, é o Carlos fazendo carlice mesmo, né? É o Carlos, vocês não viram, mas eu vi, Jesus, eu vi, eu só sabe que eu vi, né? Mas é que ele é bom nesse negócio, irmão, ele é uma coisa. Agora eu estava ali, eu falei, Jesus, me lasquei nessa manhã, agora eu vou subir depois, não é? Estava intimidado ali, eu falei, quebrando as cadeias da intimidação do John Beaver, porque o que eu vou fazer? Né? Vou virar uma cambalhota aqui para vocês. Vai lá, meu irmão, pega o texto. Que palavra abençoada do Carlos, assim, exemplificou, né? Quando traz esses elementos, assim, práticos, né? Coisas palpáveis, como que o negócio fica forte, né, com a gente? Aí bota açúcar ainda, Deus me livre, eu lutando, querendo ensinar os irmãos, não come açúcar não, irmão, isso é do demônio. Ele chega aqui, desprega tudo que eu prego, tá bom, não tem problema não. Mas lembra de beber água? Lembra de beber água, pelo menos. Pega lá, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso de número 35 em diante. Essa história é conhecida, eu comentei isso aí, porque na hora que ele citou o texto, eu falei, será que ele vai pregar o mesmo texto que eu vou pregar? Não é? Porque você está vendo que a gente não se combina, né, irmãos? Assim, não tem nada aqui ensaiado, não, tá? Não tem nada disso. A gente crê muito no mover do Espírito Santo, mas de uma certa maneira toca num assunto parecido, né? Ali foi o contexto de Pedro, que eles estavam no mesmo lugar, que é o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, que é tudo a mesma coisa, e aí, não é? Eles estavam no meio de uma tempestade, e Jesus surgiu, não é? Que é o que andando sobre as águas, que é o texto que o Carlos fez menção, né? E aí, todo aquele contexto, Pedro, né, vai até Jesus, olha para Jesus, tira o olho de Jesus, afunda, e volta a olhar para Cristo, levanta. Então assim, eu falei, puxa, ainda bem, né? Porque esse texto aqui fala de uma tempestade. Fala de um barco nesse mesmo lugar, no Mar da Galileia. Mas é uma outra história, é um outro momento, e nós vamos, a partir disso, nós vamos aprender aqui, vamos extrair assim, lições do Senhor poderosas para as nossas vidas. Amém? Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do verso 4. Do capítulo 4, do verso 35 em diante, e nós vamos avançar pelo capítulo 5, porque a história continua, é ininterrupta. O capítulo às vezes parece, acabou, é outra coisa. Não, é continuidade, né? É uma só história, é o mesmo momento. Vai lá, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41, que é o final, e aí continuamos no capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Amém? Eu estou com outra versão aqui, deixa eu só ajustar isso aqui, vou ler na NVI com vocês, mas em algum momento eu vou fazer aquela comparação, assim, né? Ter algumas versões da tradução das Escrituras, linguagem, que tem uma diferença. Mas antes da gente ler o texto, eu quero que você, mais uma vez, como isso é abençoador, irmão, como isso faz a diferença nas nossas vidas, sabe? Às vezes você não percebeu, eu teve um momento aqui, eu estava orando e eu percebi, né? Eu falei, puxa vida, é fruto daquilo que a gente declara. A gente tem declarado, né? A gente declara que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, né? Eu repito muito, né, diante do Senhor, eu falo, Senhor, né, derrama luz sobre mim, Senhor, ensina-me os teus caminhos e eu vou andar na tua luz. Sempre falo isso para o Senhor, sempre estou pedindo para Ele, clamando, né? Se eu for você, eu faria a mesma coisa. Se fosse você, com muita misericórdia, ora por mim, peça para Deus, fala, Deus, que o pastor, ele tenha esse temor e que ele aprenda cada dia mais a andar no teu caminho, né? O salmista falou, Senhor, ensina-me os teus caminhos e eu vou andar na tua luz, né? E aí eu tive uma experiência que validou isso, foi tão bom. Então, meu irmão, vamos declarar, vamos todo mundo, vamos aí com voz grande assim, sabe? Com voz assim de quem crê mesmo. Você vai dizer comigo assim, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti, e eu medito nela, de dia e de noite, por isso eu sou abençoado. E nessa manhã, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Agora, com voz grande mesmo, fala assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Aleluia. Então vamos receber a palavra do Senhor nos nossos corações e mentes nessa manhã. Diz o texto sagrado, na versão da tradução que eu vou usar aqui agora, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: olha, naquele dia, ao anoitecer, né, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixa eu fazer aqui só um parênteses rápido, mas muito rápido. Eu vou ler todo o texto. Eu vou ler o capítulo 4 aqui, do verso do 25, do 35 até o final, e depois já vou entrar no capítulo 5, do verso 1 ao 11. Eu não vou falar nada, estou falando agora já para dizer isso para você. E eu quero sugerir para você, eu quero te estimular. Presta muita atenção, tem uns detalhes aqui, querido, Deus vai falar com a gente. Deus vai nos ensinar algo poderoso aqui, tá bom? Vamos extrair, pede para o Espírito Santo vai falar comigo e com você, eu tenho certeza disso, sabe? Tem algo aqui, tem algo poderoso da parte do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, amém? Então vamos voltar lá, diz que naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus, né, aos seus discípulos: vamos para o outro lado, o outro lado do lago, não é? Uma travessia aí, uma travessia de, sei lá, mais ou menos, vamos dizer, 2 horas de barco, o barco movido a vento, né? Não era com motor, então 2 horas, e vamos para lá, atravessar o lago é grande, é muito bonito lá aquele lago, né? Coisa mais linda. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Irmão, isso é um péssimo sinal, né? Água dentro, barco tem que ter água do lado de fora, do lado de dentro é problema, mas tá bom, continua aí, preste muita atenção. Então, o barco estava enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Nessa versão, tem uma que não te dá que pereçamos, mas o sentido é esse: o senhor não está ligando não, nós vamos morrer. O senhor não liga que nós vamos morrer, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo? Vou repetir a pergunta de Jesus, quero que você reflita, pense sobre isso, não é? Por que num cenário como esse, Jesus está fazendo uma pergunta como essa? Parece uma pergunta fora do lugar, me parece, mas não vou, né? Não, quero que você leia o texto, você pense aí, né? Jesus está perguntando para eles: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Continua, capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. É uma região lá, chama Decápolis, é fora do território de Israel. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Veio de onde, irmãos? Sepulcro é lugar de quem? É lugar de morto, é lugar de morte. Não, mas veio um homem terrivelmente endemoniado, não é? E ele vem até Jesus, ao encontro de Jesus. E esse homem, ele vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Nossa,
Que é isso? Nem corrente. Só se for as mágicas do Carlos. Na mágica do Carlos ele faz isso. Mas na força, alguém aqui consegue, irmão? Vamos falar de uma corrente média, não precisa ser uma corrente grande, não. Lógico que não é. Essa corrente é uma corrente média. Alguém consegue estar ali preso numa corrente e quebrar assim, ó? Tuc. Você consegue, irmão? Tem alguém aqui que tem força para isso? Às vezes você é o, né, sei lá, Ultraman, sei lá quem é Ultraman é da época do Apple, meu Deus do céu. Sei lá, você é um dos Vingadores, né, como do pessoal lá. Você é um dos, é o Incrível Hulk. Alguém aqui consegue quebrar? Mas vocês leram aqui que esse homem que estava nos sepulcros, vivendo nos sepulcros, que veio dos sepulcros ao encontro de Jesus, ninguém conseguia prender esse homem, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Meu Deus, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Havia muitos demônios naquele homem. Não era um apenas, eram muitos demônios, era uma casta de demônios. Isso me lembra de Jesus dizendo que tem casta de demônio que só vai sair, mas esse é outro assunto. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Não os mandasse sair de onde, irmãos? Mas ele estava onde que esses demônios estavam? Oi? Não estou entendendo. Ah, estava numa pessoa, mas aqui diz que os demônios diziam o quê? Não nos mande sair da onde? Vai aí, vai indo para lá, irmão. O Espírito de Deus quer trazer revelação, verdade para mim e para você nessa manhã, amém? Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos. Tinha demônio à beça, irmão. Tinha 2.000 porcos. Vamos colocar que foi, né, um por porco. Pelo menos 2.000. Se foi 2, são 4. Se foi 3 demônios por porco, né, já são 12.000. E faz a conta aí, irmão. Era muito demônio, né? A cerca de 2.000 porcos, eles atiraram-se, né? Atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar. E nele se afogou. Só vou ler até aqui. A história continua, vai ter mais situações aqui que Jesus vai lidar, né? Mas essa aqui é a parte que eu quero destacar com você nessa mensagem, nessa manhã. Amém, povo de Deus? Queridos, eu quero lembrar você de algo que foi dito aqui nessa série de mensagens, né? Que nós temos falado que esse é o ano do avanço, é tempo de avançar. Amém, povo de Deus? Você vai avançar, meu irmão. Nós vamos avançar, em nome de Jesus, nós vamos avançar em todas as áreas, nós vamos avançar. Mas nós, nessa mensagem, há 2 domingos atrás, nós falamos aqui que é necessário você entender essa realidade espiritual, o mundo espiritual, essa batalha espiritual. E algo que eu lembro, né, quando eu estava meditando, orando, me veio assim, é verdade, né? O Senhor falava conosco, a gente precisa crescer numa área específica. Quem lembra, mas que foi comentar, talvez você não vai lembrar, né? Porque eu ministrei a palavra, óbvio, para mim é muito claro. Mas alguém lembra que eu destacava um ponto, assim, eu falava assim, irmão, a gente precisa disso aqui. A gente precisa muito disso aqui. A gente precisa. Alguém lembra? Oi? Quem que falou?
Levanta a mão aí. Eita! Na mosca, Rose. Eita, que benção, é isso mesmo. Eu falei, irmão, a gente precisa ter discernimento. A gente precisa discernir, porque às vezes a gente não está discernindo. A gente não está reconhecendo. Não foi? Eu falei, a Rose lembrou aí, glória a Deus pela vida da outra, bem-aventurado és tu, não é? Irmão, nós precisamos, as Escrituras, o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 14 e 15, eu quero que você pegue aí, e eu vou até comparar entre, pelo menos 2 ou 3 versões, né? Duas versões, eu vou comparar, pega aí 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14 e verso 15, 2, verso 14 e 15. Olha lá, 1 Coríntios. Oh, me obedece? Está querendo me obedecer aqui. 14 e 15. Diz assim, ó, na NVI, né, que é o texto que a gente está usando aqui, ó. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É lógico, a pessoa não tem o Espírito de Deus. Ela tem. O Espírito de Deus está na vida dela, está agindo nela? Não. Então ela não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Mas presta atenção, sabe por quê? Presta atenção aqui. Essa pessoa que não tem o Espírito de Deus, as coisas do Espírito de Deus, o que elas são para ela? Saca o texto aí, irmão? Está aparecendo na tela aí, olha aí, ó. Hã? É um absurdo, é loucura. Ah, mas isso não faz sentido. Ela não entende. Você vai esperar que uma pessoa carnal, olhe para mim, presta atenção. Você vai esperar que uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que não tem buscado conhecer os caminhos de Deus, conhecer a mente de Deus, você vai esperar que essa pessoa, ela tenha essa disposição, ela entenda os caminhos de Deus, que ela reconheça. Não, irmão, a Bíblia está dizendo aqui que para essa pessoa é um absurdo, é uma loucura. É uma loucura. E irmão, se a gente parar para pensar, alguns temas assim, eles parecem o maior absurdo. Né? Se chegar para um jovem e falar assim, meu filho, se guarda, não transa não, espera o casamento, espera casar. Aí você está doido? Meu irmão, que século que você está vivendo? Que século que você está vivendo? Você está vivendo no século, né? Nem o passado, é muito. Meu Deus, não existe. Não é? Não faz sentido. Você falar isso para uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Para uma pessoa carnal. Agora, se essa pessoa, ela tem o Espírito de Deus, ela discerne. Vamos ver? Né? Falei esse fato, mas eu podia citar, por exemplo, outro que o Carlos falou. Faz sentido, irmão. Pegar a Verinha. Você combinou com a Verinha, né, Carlão? Fala, pode contar em nome de Jesus. Eu sei guardar segredo. Eu vou guardar o segredo do mágico. Não é? Irmão, imagina, você ganha ali, né? Tinha 7 bis. E aí você pega e fala o quê? Eu vou entregar tudo. Você vai entregar tudo? De jeito nenhum, tá doido. Não faz sentido para um homem carnal, um homem natural. Nem, né? 7, como ganhar? Eu não sei, quanto que é 10% de 7? Né? É 70% ali, é menos de 1. Não faz sentido. O homem natural, o homem carnal, né? Ele não tem o Espírito Santo. E você esperar que ele fale assim, não, é isso mesmo, ser dizimista. Irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Como que você tem 10? Você arranca 1, você fica com quanto? Você fica com mais ou com menos? Ajuda eu a pregar aí, Central. Você tem 10, aí você arranca 1, né? Porque você acredita, você tem o Espírito Santo, você vai lá e fala, não, 1 não é meu, isso aqui é de Deus, tudo é de Deus, mas eu tenho que devolver como uma prova de que eu creio, de que Deus é dono de tudo. E eu coloco aquele 1. Então, estamos falando 10ª parte, estamos falando sobre dízimo, estamos falando de oferta de sacrifício generosa, pegar tudo e dar, não. Estou falando da 10ª. Faz sentido, irmão? Naturalmente faz sentido? A conta fecha? Não, irmão, não, me ajuda aí, Central. Não fecha, a conta não fecha, é um absurdo, irmão. Se você tem 10, você arranca 1, você fica com 9. Se você fica com 9, 9 é menos do que 10. 9 é menos do que 10. Então, na mente normal, natural, humana, é o seguinte: o que você poderia fazer com 10, com 9 você não vai fazer.
Com 9 você não vai fazer. Então a pessoa naturalmente como que ela age? Eu falo, então não. Por quê? O que o texto está dizendo para nós aqui? O texto está dizendo que quem não tem o Espírito de Deus, não é? Ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são o quê? São loucura, é um absurdo. E não é capaz de entendê-las. Por quê? Elas são discernidas como, irmãos? Como que elas são entendidas, essas coisas? Só espiritualmente, central? Só espiritualmente. Elas se entendem, elas são discernidas espiritualmente. Olha lá. Mas quem é espiritual? O que essa pessoa faz? Ela entende, ela discerne todas as coisas. E ele mesmo não é entendido, ou não é, ele mesmo por ninguém é discernido. Por ninguém é discernido. Você já passou por essa situação? Alguém te criticar por aquilo que você recebeu de Deus, uma revelação, uma orientação, não é? Uma iluminação do Espírito de Deus. Deus falou com você. Deus falou para você, jovem, se guarda, espera. Seja fiel a Deus. Segura a onda aí, seja fiel. Aí você fala para a pessoa, fala assim, você é louco. Não, nem fala comigo, você virou fanático. Você já passou por isso? Você já falou, caiu na besteira, a primeira pergunta que ele faz, eu estou indo na igreja, está uma bênção, não, minha vida mudou, minha vida está sendo transformada. Aí a primeira coisa que ela fala assim, você não está o quê? Irmão, você não está dando dinheiro para pastor não, né? Irmão, vamos ser sinceros e honestos aqui, as pessoas falam isso ou não falam? O homem natural, o homem carnal, ele pensa assim, e eu não estou aqui, isso aqui não é julgamento, irmão, o que eu vou esperar de uma pessoa que é assim? O que eu vou esperar de uma pessoa que é assim? Eu vou esperar que ela seja do jeito que ela é, não é? Eu costumo dizer, irmão, né? Mas é para tudo. Irmão, isso aí é gente sendo gente. Tem comportamentos, atitudes, que você olha e você fala assim, é gente sendo gente. É gente sendo gente. Porém, uma pessoa espiritual, ela discerne, ela entende, ó, isso aqui, né? Ela entende. Então eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, irmão. Seja espiritual. Olha o que a NVT diz, a nova versão transformadora. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Está esclarecendo? Somente quem é espiritual, não é? Consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Santo. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Não pode. E na versão, na revista aí atualizada, deixa eu ver se a revista é atualizada aqui. Diz o seguinte, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita. O velho homem, a velha natureza, o homem que não nasceu de novo. Por isso a importância de nascer de novo. Amém, igreja? Esse é o primeiro passo, irmão. Tudo começa. Jesus falou para o Nicodemos lá, né? Não é a mensagem, não vou me deter nisso. Mas Jesus falou para o Nicodemos, falou assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas eu conheço a Bíblia de capa a capa. E conhecia mesmo, tá, irmão? Ele conhecia o velho, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, né, que para eles é o Torá, é o Taná, é a lei. Ele conhecia e conhecia de cor. Se eu fosse conversar, se eu fosse conversar com ele sobre o Taná, sobre a lei de Moisés, então, ia tomar uma surra, um chá de Bíblia, assim, você é até torto, de tanto que o homem entendia. Ele sabia de cor aquele negócio lá. Sabia de cor e salteado. Olha isso. Mas Jesus fala o que para ele? Você precisa nascer de novo, ô Nicodemos. Não é, sabe, conheço tudo, não. Você precisa ter uma experiência com Deus, Quando você não tiver uma experiência de verdade com o Espírito Santo, nascer de novo, se arrepender dos pecados, pedir misericórdia, falar, Jesus me salva, pela fé, irmão, é pela fé. E Jesus vai olhar para você e falar assim, estou aqui, pega aqui na minha mão, segura aqui que eu quero te resgatar. Pronto, pela fé, você nasceu de novo. O texto continua dizendo, não é? Porque são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, interessante, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém, central? Então, assim, é muito importante que nós cresçamos
nesse entendimento, nesse conhecimento, que nós possamos ter discernimento espiritual. Quando nós olhamos para esse texto nessa manhã, eu quero destacar com você, chamar a tua atenção para algo que aconteceu. A Bíblia fala, se você pegar o contexto do texto, diz que Jesus estava lá ministrando o povo. Jesus estava cuidando das pessoas, Jesus estava pregando para as pessoas, estava curando as pessoas. E no final do dia, presta atenção, depois dele ter feito, trabalhou que só, né? Estava fisicamente cansado. Jesus era homem como eu, como você, que se cansava fisicamente. Jesus, ele chega para os discípulos e dá uma direção. Diz que no final do dia, Jesus chega para eles, já estava anoitecendo, e fala assim, vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Qual que é o outro lado? A região de Gadara. É uma viagem mais ou menos, tá, irmãos? Mais ou menos, né? De 2 horas de barquinho, né? Um barco que não é a propulsão nem mecânica, nem é vento, né? Tem motor. Então 2 horas e pouco. E Jesus pega os discípulos, entra nesse barco, como você leu comigo aí, e eles estão se dirigindo para aquele lugar. Central, deixa eu dar uma palavra para você. Você entrou no barco com Jesus? Quem aqui está no barco com Jesus? Jesus está no teu barco? Amém, glória a Deus. Então essa é uma ótima notícia. Essa é a melhor notícia. Jesus está no nosso barco, amém? Não, o barco é dele, né? Nós estamos no barco de Jesus. Deixa eu melhorar aí, porque às vezes a gente fala bobagem. Nós estamos no barco de Jesus, né? Jesus nos chamou, Jesus te escolheu. Jesus te escolheu, Jesus me escolheu. Vá. Jesus me escolheu! Jesus me chamou! Ele escolheu você, Ele chamou você, Ele olhou no meio de todo mundo e falou assim, você é meu, vem cá, anda comigo, eu vou cumprir um propósito na sua vida, eu vou fazer uma obra na sua vida. Oh glória, que alegria, né, irmãos? É só festa, né? É só, então, como que é a música? Pula, dança e tal. Só que, irmão, presta atenção, no percurso, na jornada, avançando do ponto A, não é? De onde ele estava, Cafarnaum, né? Cafarnaum, lugar lindo, maravilhoso. Que coisa linda aquilo lá, irmãos. Ora a Deus, vamos para lá, vamos fazer uma caravana aí daqui não, esse ano é que é caro esse negócio, mas vamos fazer uma caravana em 2026, vamos numa turma para lá, irmão, aquilo é maravilhoso. E para mim, tá? Mas é experiência pessoal, para mim é o melhor lugar. Eu fui em vários lugares, né? Pontos ali, mas o Mar da Galileia foi uma coisa assim que me mexeu demais comigo, mexeu demais. E eu estive naquilo que se acredita ser de fato esse lugar, sai de Cafarnaum, né? O mar está ali, o lago, né? Que fala mar, mas é um lago. E aí tem um lugar ali, tem embarcações, e aí Jesus foi com os discípulos e foram rumo a Gadara. Um avanço. Estava saindo do território de Israel. Estava saindo do lugar onde todo mundo, irmão, lá, o cara já cresce, né? Tem pessoas não religiosas, precisa entender isso. Lá em Israel é interessante. Tem gente, irmão, tem muito ateu. Tem ateu que, assim, dá com rodo lá. Porque a gente tem uma ideia, né? Parece que todo mundo é judeuzinho, né? Anda com aquelas roupas. Não, tem aquela turma que é o judeu mesmo, sabe? Que anda com aquelas roupas. Mas, assim, existe um número imenso, muito maior, de pessoas que não são nada. Não são religiosos, não tem esse negócio, não frequenta, não e tal. Embora são judeus, eles têm essa coisa da comunidade, é muito forte para eles vivem em comunidade. O cara pode ser ateu, mas ele se reúne com o povo lá, porque assim, tem uma cultura, é um contexto, mas é maravilhoso, é uma coisa especial. E Jesus então pega e vai para esse outro lugar que não tem nada disso. Irmão, era um dos lugares mais pagãos, mais terríveis que existia, lugar de adoração a ídolos, né? É chamado Decápolis, as 10 cidades ali, algumas eram grandes cidades, mas olha, cada uma tinha a sua peculiaridade e tal, mas lugar terrível, tinha demônio a dar com rodo naquele lugar, a adoração a falsos deuses, era uma coisa, prostituição, muito dos cultos pagãos, não sei se você já viu em algum filme ou leu alguma coisa, não sei se você sabe, muitos dos cultos pagãos, eles envolvem orgias e bebedeira. Vocês sabem disso? São práticas pagãs. O culto tem a ver com isso, tem a ver com sodomia, tem a ver com um sexo desenfreado, tem a ver com bebedeiras, tem a ver. E Jesus, ele toma a decisão de ir lá. Jesus tem umas coisas assim, né? Ainda bem que é Jesus, né, irmão? Eu nem conto para você, mas ele
Ele vem para nós e Ele nos manda, vão. Nossa, Jesus diz para nós, vão em meu nome, saiam daqui. Ele não quer que a gente fique aqui. Ô pastor, vem aqui na igreja, você está falando que Ele não quer que eu fique aqui? Ué, eu vou ter que falar o que é a verdade da Bíblia. Ele não quer. Ele quer que a gente se reúna, que a gente congregue, que a gente se encha, que a gente receba da parte dele, mas que a gente saia daqui e a gente leve lá para fora, que nós sejamos luz do mundo, que nós sejamos sal da terra, que nós possamos ir aos lugares escabrosos, irmãos, os lugares mais feios, e sermos ali bênção em nome de Jesus. Sermos ali, irmão, uma boca de Deus, sermos ali uma voz profética, que vai mudar ambientes, irmãos, que vai mudar territórios. Você acha que Jesus ele quer, é só isso aqui, é a central? Jesus quer Maringá, irmão. Vou repetir. Irmão, a coisa de Jesus não tem a ver com central, não tem a ver com Claudinei, com fulano, Beltrano, nada, não, irmão. A coisa de Cristo é essa cidade. Deus quer ganhar essa cidade. Deus quer resgatar essa cidade. Ah, mas é pagão, mas aí tem isso, tem aquilo, tem tudo que não presta. Mas Deus está dizendo, eu quero salvar essa cidade. É a cidade, irmão. É a cidade. Essa é a vontade de Deus. É além das quatro paredes. É bom estar aqui, é bom a gente vem para esse lugar. Recebe, é fortalecido, é renovado. E muitas vezes, se a gente não entender, irmão, os propósitos de Deus, a gente começa a ter uma mentalidade que não é o que Deus quer para nós, né? Tipo assim, vamos ficar aqui. Eu e minha casa estamos aqui, estamos protegidinhos, estamos seguros aqui dentro, né? Eu só ando com os irmãozinhos aqui da igreja, os irmãos, tudo gente boa, não fala palavrão, não bebe, não faz coisa feia, né? Coisa feia. Fazer alguma coisa ou outra, mas não faz coisa feia, então eu vou ficar só aqui, eu vou ficar entre esses aí. E aí, o perdido que continue perdido, não é? Os gadarenos ou gerazenos, que é a mesma coisa, né? Os endemoniados, aqueles que estão ali dominados pelo inimigo, Satanás está lá, irmão, com fúria. Imagina o cara viver num lugar de morte, viver uma vida aprisionada, que nem as correntes podiam prender ele. Ah, ele que continue lá, eu não tenho nada a ver com isso. Deus me livre. Deus me livre. Mas Jesus, ele se importa com as pessoas. Jesus, ele se importa com as pessoas. Central, Jesus se importa com as pessoas. Ele nos chama a nos importar também, mas deixa eu voltar para aqui, para a mensagem. Irmão, no meio do caminho, o texto diz para nós aqui, que aconteceu algo. Não é? Aconteceu algo. O que aconteceu no meio do trajeto? No meio da viagem? Nessa longa estrada da vida? Brincadeira. O que aconteceu, irmãos? Olha lá o que diz o texto sagrado. Diz que levantou-se um grande temporal. Outras versões dizem, levantou-se uma tempestade. E as ondas pegavam aquele barquinho e arremessavam ele de um lado para o outro. E ele já estava enchendo de água. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que vai ser de nós, hein? Imagina no meio do mar, água de um lado, água do outro, né? Água na frente, água atrás, levanta uma tempestade que você fala assim, e agora? E agora? Não é? E a água está caindo dentro do barco. Você tem um propósito, você tem um destino, você tem um percurso. O percurso é avance. Escuta aqui, central. O percurso é avance. Vamos avançar. Vamos sair daqui e vamos lá. Vamos alcançar. Vamos até esse lugar. Um lugar desconhecido até então, né? Talvez eu não possa afirmar aqui, mas penso que bem provável que, se não todos eles, a maioria deles nunca tinham pisado o pé deles naquele lugar lá. Nunca tinham pisado o pé deles lá. Já pensou, irmão? E Jesus te coloca nessa. Jesus te colocou nessa. E aí, Jesus está dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava lá, com o travesseirinho, no barco, o barco chacoalhando, o barco
quase afundando, a água entrando. Eu não me pergunte alguns detalhes, porque eu não sei, irmão, como, não consigo te explicar. Mas Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Eu quero falar com você nessa manhã e, em nome de Jesus, quero que você receba da parte do Senhor, porque Deus ministrou tanto minha vida, meu coração a partir disso. Sabe, irmão, às vezes, no meio desses vendavais, no meio dessas tempestades, parece que Jesus está inerte, parece que Jesus está indiferente. E isso leva os discípulos ao desespero, leva os discípulos a desesperar da vida. Você que nunca desesperou da vida, você que nunca passou por uma situação ao ponto de desesperar da vida. O que é desesperar da vida, pastor? Irmão, você perde as forças, você perde a alegria, você perde a paz, você não consegue ver nada de bom, você não consegue ter uma perspectiva de futuro. Eu não sei, de repente se tem alguém aqui que está passando por isso. É terrível, irmãos, é terrível. Mas eu quero acrescentar algo aqui, eu quero falar para você o seguinte, pior ainda, é que quem pode resolver, quem tem todo o poder, o Deus que abre os olhos dos cegos, o Deus que levanta o morto, o Deus que muda cenários, o Deus que transforma situações, Ele está dentro do teu barco, mas Ele está dormindo, e parece que Ele está indiferente a você, parece que Ele não está nem aí. Sabe, Central, eu sempre comento sobre isso, de que tem algumas coisas que a gente sente e a gente pensa, mas a gente não tem coragem de verbalizá-las. Jamais. Eu sou sincero, eu também tenho. A gente não tem coragem. Você teria coragem? Você que vou falando você crentinho, de Deus, né, todo bonitinho. Você não tem coragem de dizer assim: Deus, o Senhor não me ama. Deus, o Senhor não está nem aí para mim, não é? O Senhor não quer saber de mim, não. A gente não diz isso com essas palavras, mas nosso comportamento, nosso desespero, a nossa agonia, ela, no fundo, ela expressa isso aí. Eu não quero levar essa mensagem para uma abordagem psicologizada, né? E ficar preso nisso. Mas eu preciso tocar nisso. Irmão, muitas vezes isso aí tem muito mais a ver com as doenças, com as feridas da sua alma, com os problemas que você carrega. Muitos deles, diga-se de passagem, tem a ver com paternidade. Paternidade. Coisas que começaram lá na mais tenra infância, às vezes até no ventre da sua mãe, no ventre da sua mãe ali, na sua gestação. Feridas que estão lá gritando: eu não sou amado, eu não sou aceito. Feridas, irmãos. Eu não tenho ninguém por mim. Como é terrível isso, irmão. É horrível. Uma pessoa que vive e que ela olha e fala assim: só sou eu. Só sou eu. Eu estou sozinha na vida, eu estou sozinho. Ninguém cuida de mim, ninguém me protege. Talvez você passou por isso na sua infância, né? E essas marcas da infância, por isso que eu falei, eu não quero entrar, irmão, sabe, uma coisa psicologizada e tal, mas eu preciso tocar, apenas tocar, te falar. Às vezes essa ferida, irmão, de se ter se sentido em algum momento desprotegido, abandonado ou rejeitado, irmão, se tem uma coisa mais terrível que nos pega e nos acompanha, enquanto nós não vivemos uma experiência onde o Espírito de Deus, onde Deus venha na nossa vida e mude esse quadro, nós vamos ter anomalias, nós vamos ter comportamentos, nós vamos ter atitudes, nós vamos ter, irmãos, sabe, reações terríveis, por causa de uma ferida de rejeição. A rejeição, irmãos, a rejeição é terrível. Ela faz com que a gente busque sempre a aprovação dos outros, ela faz que a gente sempre busque validação no outro, ela faz com que a gente fique procurando em algum lugar aquilo que falta dentro de nós, sabia? Por isso eu falo, não quero ficar fazendo uma mensagem psicologizada, mas não tem como eu fugir a isso. Eu estava pedindo para o Espírito Santo
Qual foi o segredo da mulher samaritana? Qual foi, irmão? Eu tenho mais de 30 anos de fé. E me parece que, em algumas questões, eu estou longe daquilo que aquela mulher provou. Em algumas coisas, eu estou longe. O que tocou aquela mulher da maneira que foi ao ponto dela entender? Não é entender com a mente, irmão. Não é a mente, é algo mais profundo. É um toque. De que só Jesus podia matar a sede dela. Só Jesus. Eu sei com a minha mente que é só Jesus que pode matar a minha sede. Quem sabe aqui que é só Jesus? Ele é a água da vida. Todo mundo aqui sabe ali. Irmão, mas na prática, no dia a dia, nas relações, você quer ver num relacionamento marido e mulher. É onde o bicho pega. E é lá que tem que pegar mesmo, irmão. Porque é casal, é vida na vida. Que nem diz a Bíblia, é ferro com ferro se afiando. Né? É onde eclode, é onde vem essas carências. Muitas vezes a gente não tem maturidade, a gente não tem as ferramentas, ou pelo menos não pegamos, não tomamos posse das ferramentas para agir do jeito que a gente precisa agir. Ser aquilo que a gente precisa ser. Aí fica aquele vácuo, fica aquele buraco, fica aquele vazio, e aí a gente fica procurando em algum lugar. Alguém vai me dar o que eu preciso, alguém vai suprir isso em mim. Sabe, irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. Escute, Central. Inclusive as tempestades que nos pegam no meio do caminho. Tempestades que não são normais. Escuta, vou repetir aqui, Central. Tempestades que não são naturais. O tempo não estava para isso. Não tem nada a ver. Existem fenômenos que são normais, são da vida, faz parte, irmão. Problema todo mundo passa. Sim ou não, Central? Todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo passa por luto, todo mundo tem um dia mal, tudo bem. Mas tem coisas que você olha, você presta atenção, você fala, isso aqui não é normal não. Isso aqui fala comigo, batalha espiritual. Então eu preciso. Você conseguiu perceber? Para onde que eles estavam indo mesmo, irmãos? Para onde Jesus estava levando essa turma? Para Gadara. O que tinha lá, do outro lado? Um homem terrivelmente endemoniado. Jesus estava indo lá para mudar aquela história, Jesus estava indo lá para libertar. Só que presta atenção, Jesus não ia mudar um homem, Jesus ia mudar uma região. Você vê que o demônio falou claramente, foi ou não foi? O demônio falou assim, não manda a gente embora dessa região. Aquele homem, o gadareno, ele representava, ele era a manifestação de algo que acontecia em toda aquela região. Eram 10 cidades, irmãos. 10 cidades. Você acredita mesmo? Não é? E aí por isso que eu falei, eu quero que você seja espiritual, porque o homem espiritual discerne todas as coisas. Meu querido, você acredita que o diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás, aquele que é o lazarento, o desgraçado, você acha que ele está vendo você vindo para o lado dele, ele está vendo você avançando na sua casa, na sua família, nas diversas áreas da sua vida, você acha que ele dá uma olhada e fala assim, nossa, que bom, ainda bem, olha, agora vai mudar tudo. Você tá se iludindo com isso, irmão? Você está pensando que é assim que as coisas funcionam? Meu irmão, vai vir oposição, e oposição forte. Vai vir levante, e levante grande, irmão. Vai vir tempestade, e é tempestade forte. Mas eu tenho algo do Espírito de Deus para falar para você, que eu tenho certeza, irmão, que se nós chegarmos nesse lugar, queridos, nós vamos ser estabelecidos num novo tempo nas nossas vidas. Porque eu me fiz essa pergunta diversas vezes, e não foi só agora que eu estava meditando, orando e pedindo para Deus assim, Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Isso desde sempre, irmão. Eu li esse texto e falava assim, puxa vida, como Jesus consegue dormir em meio a um caos desse? Como que ele consegue? Como que Jesus consegue estar dormindo enquanto o mundo está desabando? Enquanto o povo está berrando, gritando? Sabe, irmão?
O decorrer do que vai acontecer aqui vai mostrar para nós. Vai mostrar para nós. Sim, o diabo estava por trás de tudo isso. Sim, irmão, o diabo estava trabalhando. O diabo se levantou. Tanto que o texto fala que Jesus, ele tem uma palavrinha ali que faz toda a diferença. Ele repreendeu. É a mesma palavra no grego, irmão, quando ele chegava para alguém endemoniado e falava, sai demônio, eu te repreendo. É a mesma palavra. Ele repreendeu a tempestade. Ele repreendeu o mar. Ele repreendeu. Porque é batalha espiritual, irmão. Não era natural. Não era. Era uma batalha espiritual. O diabo estava por trás de tudo aquilo lá. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu creio. Eu creio. Deus é poderoso, irmãos, para usar as piores coisas para nos transformar e nos preparar para aquilo que está por vir. Eu vou repetir aqui, Central. Deus, Jesus, tem o poder de pegar o pior, as piores situações, o caos, aquilo que eu olho, você olha e fala assim, é o fim, acabou, ai meu Deus, agora me lasquei, não tem mais jeito, não tem saída, não tem esperança. Deus é expert em pegar isso aí e transformar. Tanto que eu gosto demais do texto de Neemias, né? Neemias 13:2, quando tudo aquilo, aquele caos e toda aquela perseguição, e aí Neemias, lógico, depois já tinha rompido, vencido, está restabelecido, levantado os muros num tempo recorde, aí Neemias para e olha e fala assim, ó, o meu Deus converteu a maldição em bênção. Deus tem esse poder, meu irmão, de pegar a maldição e transformar ela em bênção. Deus tem esse poder. Mas eu quero destacar uma coisa aqui com você, é que, irmão, a maior luta que eu e você passamos não são as tempestades do lado de fora não, meu irmão. Não são. Sabe? A maior tempestade está aí dentro de você. Escuta isso, filho. A maior tempestade está do lado de dentro. São esses medos, são essas inseguranças, são essas dúvidas. Tanto que depois de Jesus resolver, tanto que depois de Jesus repreender, dizer, diabo, para! Vento, tempestade, cessa agora! Ele vai e olha para os discípulos e ele os ensina. Ele os discipula, que era isso que ele fazia com os discípulos. Ele os discipulava, ele os treinava, ele os preparava para aquilo que estava por vir. Jesus olha para eles e fala assim, ó meus filhos, vocês ainda não acreditam não? Vocês ainda, estou parafraseando, né? Dizendo com as minhas palavras, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda estão vivendo baseado no medo? Por quê? A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele faz uma coisa. O que o verdadeiro amor faz com a gente? Todo medo vai embora, irmão. Quando nós temos plena convicção, certeza, fé. A Bíblia diz que a fé, por isso talvez que eu estou pregando hoje essa mensagem, porque eu falei sobre fé domingo passado, é pela fé. A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo com meus olhos naturais. É uma prova, porque eu estou esperando, mas eu acredito, eu tenho convicção, eu creio no meu Deus. A despeito do que eu sinto, a despeito, meu irmão, do que eu vejo, a despeito do que quer que seja, eu confio no meu Deus, eu sei que Ele me ama, e porque Deus me ama, eu estou seguro nas suas mãos, eu estou seguro, Ele é o meu guarda, Ele é o guarda de Israel, e essa aparente soneca de Jesus, essa aparente indiferença de Jesus, no fundo, fazia parte da estratégia dele, para mudar os discípulos, para deixar claro para eles, preste atenção, Central, o pessoal do louvor pode vir, deixar claro para eles, irmão, os pais da terra, eu sou falho demais, você também é, todo ser humano é falho, mas Jesus, ele falou uma vez, ele falou, se os pais da terra, que são maus, eles procuram dar o melhor para os seus filhos. Jesus falou assim, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o Pai.
O Pai, meu irmão, Ele nos ama. Sabe, nas tempestades da vida, o que mais grita, e grita do lado de dentro, não é do lado de fora, grita tão alto, ao ponto de nós não conseguirmos ouvir a voz de Deus. As feridas, as dores, os traumas, as inseguranças, os medos, as dúvidas, gritam, dizendo: acabou, não tem ninguém por mim. O que vai ser agora? Estou perdido. Gritam, para fazer você e eu, para nos impedir de ouvir Deus bradando dos céus e dizendo: você é meu filho amado, eu te amo, eu cuido de você, não tenha medo de nada, não tenha medo da tempestade, não tenha medo do que quer que seja, porque eu estou com você, eu estou com você. Sabe, irmão, quando a coisa se ajeitar do lado de dentro, eu tenho plena certeza que é só uma questão de tempo para o lado de fora as coisas acontecerem. Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Jesus repreendeu a tempestade, disse para os discípulos: não tenham medo. Por que vocês estão com medo? Confia no amor de Deus. Confia no cuidado de Deus. Confia nos propósitos de Deus. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Ainda que o barco afundasse, ainda que eles morressem, não ia acontecer, lógico. É igual Abraão sacrificando, levando o filho para sacrificar. É igual Abraão levando o filho para matar. Era para matar, a gente fala sacrificar porque daí fica mais bonitinho. Para matar. Foi ou não foi? Irmão, Abraão dizia para ele mesmo: é fé, irmão, isso é convicção em Deus. Ele dizia: Deus é poderoso. Isso está lá em Hebreus, não está no texto lá de Gênesis, está lá em Hebreus quando fala de Abraão, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E Deus é mesmo. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus é poderoso. Ele acreditava de todo o coração que Deus daria a ele, porque Deus prometeu gerações. Irmão, Jesus estava ensinando ali os discípulos a dependerem dele, a confiarem nele, a não deixar as circunstâncias do lado de fora, as tempestades que acontecem, de vez em quando, irmão, é um vento forte, é um barulhão, é uma trovoada, é coisas que acontecem que muitas vezes você e eu, nós somos tentados a dizer assim: não, acabou, está perdido, não tem mais jeito. Mas Deus quer que eu e você aprendamos que Ele está no controle, e o propósito dele vai se cumprir. Se cumpriu, irmão. Eles chegaram no destino, Jesus libertou o gadareno, e a partir disso toda aquela região foi transformada. Nós vamos avançar, fique de pé, central. Nós vamos cantar uma canção. Tão bonitinha essa canção, irmãos. Você já deve ter ouvido ela. Até de vez em quando eu mando para um para outro, que às vezes está passando assim, momento de turbulência, momento assim muito difícil, eu mando ela. Falo: filho, ouve essa canção umas 100 vezes, repetida, fica ouvindo, pede para Deus falar com você. Então eu tenho certeza que Deus vai falar. Depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Vai lá, canta comigo, igreja. O vento meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Diga: então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu.
obedeceu. Diga aí então. Não temo mais. Por que, igreja? Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Se o vento está soprando forte, irmão, acredita, acredita. O vento balançou um barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas você fez o que, irmão? Clama, clama, Central, ó filho de Davi, ele. E é por isso que eu e você estamos aqui. Estou aqui. O vento me acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Vem forte, canta! Não temo mais, não temo, pois firme está. Canta! Jesus está com você, meu irmão, no barquinho. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guarda. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu, no seu, no meu, no nosso barquinho está aquele que tem todo o poder. Ou se o vento soprar, seu nome eu canto, ele me guarda. Então vamos clamar o nome de Jesus aqui nessa manhã. Só que eu quero orar. Horário como sempre, meu Deus, me ajuda. Mas tem pessoas aqui que estão presas, cativas, e é espiritual, filho. Não é natural. Você estava achando que era normal essa cadeia de medo. É um medo exacerbado, é um medo que não é humano, não é natural. É um medo assim que ele ultrapassa, sabe? Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, irmão, já contei aqui, né? Eu estava saindo da igreja, batalha espiritual, Deus abriu os meus olhos, eu estava numa guerra espiritual. Depois de estar lá, buscando, orando na presença de Deus, mas na hora que eu saí da igreja, o demônio veio, mas veio assim, e falou uma coisa, eu falei, não. E aquilo, na hora que foi entrar no meu coração, ainda bem, pela graça e pela misericórdia. Deus é bom, igreja? Aleluia, Deus é bom, Deus foi tão bom. Deus abriu os meus olhos ali, e Ele falou assim, não isso é batalha, isso é demônio, isso é o Satanás que está se levantando. Aí, irmão, parei, e comecei a orar, e guerrear, e repreender. E nós vamos fazer isso. Mas eu quero orar por algumas pessoas que estão sendo atacadas por um espírito de medo. É espírito, não estou falando aquele medo, irmão, para não colocar a mão no fogo, aquele medo de segurar uma cobra, não é isso. É um medo que não é natural, não é humano, não é preservação, porque tem um medo que foi dado pelo próprio Deus, esse sentimento, né? É preservação, não faz isso. Não, irmão, é uma coisa que te apavora, é uma coisa que grita, é uma coisa, irmão, que sufoca você, é uma coisa que chega a doer dentro do teu peito aqui, você pensa que vai acabar tudo, sabe? Senhor, o Senhor não está preocupado que eu vou morrer, cadê? Onde que o Senhor está? Irmão, você não entendeu, sabe? Essa luta que você está passando é porque você não consegue enxergar Ele como aquele que te ama e que cuida de você. E porque você não conseguia, porque hoje que você vai enxergar. Hoje é que Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Você não vai ser um carnal, você vai ser um espiritual. E você, meu irmão, você hoje aqui vai ser liberto
dessa cadeia de medo, esse espírito, é um espírito de medo, porque ele entrou onde, pastor? Ele entrou a partir dessa brecha, de não confiar, de que Deus te ama, de que Deus cuida de você. Então, se você, sabe, irmão, eu faço bastante apelo, e eu fico lutando comigo aqui, porque eu falo, poxa, tem gente aqui que precisava estar aqui, mas eu de coração, vou falar uma coisa para você. Eu até orei muito, o pastor me deu uma palavra de conselho para mim hoje de manhã, porque isso fazia eu lidar com meus problemas. Eu falei, puxa vida, Senhor, foi uma porcaria, né? Você acredita que eu saía falando que essa mensagem foi uma porcaria? Ninguém entendeu nada, ninguém, parecendo que depende de mim. Não depende de mim, não sou eu, meu irmão. Quem está aqui para fazer a obra na sua vida é o Senhor. Quem vai te libertar é o Senhor. Quem vai tocar você é o Senhor, não é o Claudinei. Então, irmão, isso é tão bom para mim, porque eu descanso, irmão. Eu descanso, não depende de mim, meu filho. Não depende. Se você não vem, se você fica aí e não vem receber o que Deus está falando, o que Deus tem, irmão, isso não tem, o problema não sou eu, não tem a ver comigo. Isso é você. Por que eu disse isso? Porque é a tua oportunidade agora, irmão. O Senhor está nesse lugar. A presença dele é real aqui. Nosso horário já encerrou, mas eu não quero mandar você embora sem você ter esse privilégio, essa oportunidade de vir aqui agora. Tem que sair do lugar, tem que se movimentar, tem que dar um passo. Tem coisa que só vai acontecer, meu irmão, o dia que você entender que você precisa se pôr em movimento. Ficando onde você está e simbolicamente, quando você fica aí, por isso que a gente pega tanto no pé. Eu vou melhorar, irmão, estou orando, estou pedindo para o Espírito Santo, porque às vezes eu olho certos comportamentos e atitudes, aí eu reajo, eu falo, meu Deus do céu, mas eu não sou o Espírito Santo. Pessoa, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está movendo esse lugar, e a pessoa está com aquela cara assim de indiferença, está com aquele jeito assim, parece que ela, né? Ai, nem queria estar aqui. Eu falo, meu Deus, daí, só que eu levava para mim, não, meu irmão. Não, se Deus está falando com você aqui nessa manhã, se o Espírito Santo de Deus está mexendo em alguma coisa aí, confrontou, mostrou para você que você precisa, você vai sair do teu lugar correndo. Eu preciso de alguns líderes aqui, pessoal da oração e líderes para me ajudar nesse momento. Se você precisa da oração, não tem problema, ô líder. Tá bom? Não tem problema. Mas se não, pessoal aí, por favor, me ajude aqui. Você que estava lutando, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vai continuar tocando essa canção aqui. Continuar. O Espírito de Deus está nesse lugar. É manhã de libertação, poderosa libertação. Deus vai libertar. Deus vai quebrar cadeias de medo. Todo espírito de medo, espírito de medo, não vai resistir o poder de Deus. Vai sair de uma vez por todas, irmãos. Vai abandonar a tua vida e nunca mais vai voltar. Ele vai tentar, mas ele não tem poder. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Eu quero os líderes orando, por favor. Quem é líder para orar, né? Você não é líder, meu irmão, por favor, eu não quero que você ore. Não quero que você imponha as mãos, não, tá? Só líder, só liderança, os intercessores, quem for orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder de Deus é liberado sobre esse lugar nessa manhã. E pessoas que viveram cativas, presas, pessoas que viveram num cativeiro, correntes, amarras no medo, fazia você se sentir, ai, eu não sou amado, eu não tenho valor, ninguém se importa comigo, ai, sou sozinha, sou sozinho, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito. Isso cansou você, isso levou você ao desespero, como diz a Bíblia. Os discípulos desesperaram, eles disseram, Senhor, o Senhor não liga que a gente vai morrer, o Senhor não está nem aí. Ah, querido, mas Deus estava assim, Jesus estava lá, e Ele age na hora certa, Ele age onde precisa, Ele age cirurgicamente, em nome de Jesus. Deus, traz uma poderosa libertação nessa igreja, traz uma poderosa libertação na vida, Senhor, de homens e de mulheres.
traz uma poderosa libertação. Tem pessoa que vai precisar ser ungida, tem óleo da unção ali na minha cadeira ali. Pega, irmão, e unge em nome do Senhor. Unge, derrama o óleo, declara libertação, 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 em nome de Jesus. Cadeias, amarras, algemas sendo quebradas pelo Senhor. Deus mudando, pode tocar e cantar. Pode, meu irmão, creia que o Senhor está aqui. Ele está operando aqui. Jesus está no barco, sim. Não temo mais o mar. Você que está aí no teu lugar, irmão, levanta a sua voz, declara: eu não temo mais. Jesus é comigo, Jesus é na minha vida, Jesus é na minha história, Jesus é na minha família. Jesus, teu nome clamarei. Eu não temo, não temo. Senhor, liberta aqui. Liberta aqui, Jesus. Liberta aqui. Liberta aqui, Jesus. Liberta aqui, Jesus. Liberta, 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 liberta. Pessoas traumatizadas, pessoas aprisionadas por traumas, por feridas, por uma história de dor, de sofrimento, de abandono, rejeição. Senhor, toca aqui, toca aqui. Ela não precisa mais, ele não precisa mais. Chega, chega, chega. Que um novo tempo se instale na sua vida, uma nova história, um recomeço. Deus está dando a você a oportunidade de recomeçar. Começa de novo, e de novo, e de novo. E Deus está com você. Ele vai adiante de você. Nós cremos, Jesus. Nós cremos numa obra poderosa do Espírito Santo neste lugar. Nós cremos numa obra poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Depois disso acontecer, irmãos, depois de Jesus repreender a tempestade, acalmar o mar, toda aquela agitação, Jesus mostra para os discípulos: vocês não estão sozinhos. Se eu fosse você, eu diria para si mesmo aí agora, diga: eu não estou sozinho, Deus está na minha vida, Deus cuida de mim, Deus não me abandona, Deus não me deixa, Deus não me joga fora. Talvez alguém te jogou fora, talvez alguém desprezou você, talvez em algum momento, eu não sei, mas quem sabe, querido, em algum momento da tua jornada, alguém te rejeitou, e essa ferida de rejeição entrou no teu coração, e isso tem determinado às vezes atitudes, comportamentos, tem determinado, querido, o seu rumo. Oh, mas Deus está aqui dizendo para você: eu não te jogo fora. Escuta aqui, preciso encerrar, mas sabe, a gente faz umas brincadeiras. Lá em casa mesmo a gente brinca. Não é por mal, irmão. A gente é brincadeira. De vez em quando a gente fala tanto para adulto quanto para Rihanna, né? E aí a gente fica brincando com esse negócio. Ah, você foi encontrado na enxurrada, né? Mas a gente pegou. Olha que bonitinho. Ah, você isso, você aquilo. É uma brincadeira. Acho que todo mundo faz. Alguém mais faz essa brincadeira? Mas eu vou falar uma coisa para você. O que eu vou dizer aqui não é brincadeira. Você foi abandonado. Você foi abandonado. Foi abandonado. Deus teve misericórdia de você. Deus, no percurso, na jornada, Deus ainda colocou pessoas que de alguma maneira elas foram canais de Deus, foram instrumentos de Deus para te ajudar de alguma forma. Mas a questão não é essa. Dentro de você, essa ferida, irmão, essa ferida grita, essa ferida de rejeição, de se sentir inadequado, de se sentir assim, alguém que, sabe, alguém que não tem valor. Isso grita dentro de você. Mas eu vou te dar uma palavra aqui nessa manhã, e quem tem ouvidos para ouvir, escute, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. A
palavra diz que ainda que um pai abandone o seu filho, ainda que uma mãe que gerou o filho, escute, uma mãe que gestou a criança no seu ventre, ainda que ela o abandone, o Senhor manda eu te dizer: eu jamais te deixarei. Escuta aqui, jamais, por nada, não tem o que faça eu te abandonar, eu te jogar fora. Deus não te joga fora, Deus não te rejeita, Deus não te abandona, não, pelo contrário, Ele está aqui nessa manhã para reafirmar para você, em alto e bom som: você é meu, eu cuido de você, eu cuido de você, eu estou nesse barco, e o barco não vai afundar, porque eu estou. E eu repreendo a tempestade, eu mando o vento acalmar, eu mando o mar se acalmar, eu estou com você. Deus está falando para você aqui nessa manhã: eu estou com você, você não está só. Chega toda orfandade, todo espírito de orfandade, todo vazio, toda busca por aprovação, toda busca por validação, toda busca por alguém, ou homem, ou mulher, ou de alguma maneira alguém que faça você se sentir com valor, que faça você se sentir importante. Acabou! A partir de hoje você não precisa disso. Se vier, glória a Deus. Se alguém te valorizar, glória a Deus. Se alguém te aceitar, oh que bom, maravilha. Se alguém te elogiar, obrigado, que bom. Mas se ninguém fizer nada, não vai mudar a verdade de que Deus, Ele diz: você é meu, eu cuido de você. Para mim você tem muito valor, para mim você tem valor. Eu não te jogo fora, eu não te rejeito, eu não te abandono, não, jamais, jamais. Eu cuido de você. Toda a igreja coloca a mão na posição de quem vai receber. Senhor, eu sei que o Senhor vai continuar um mover nesses dias aqui, nesse tempo aqui, e eu peço graça e sabedoria para todos nós, porque havia, e era espiritual, mas era algo emocional. Satanás, ele se aproveitou de uma ferida, ele se aproveitou de uma brecha, ele se aproveitou de um espaço, uma lacuna de orfandade. Pessoas que se sentiam órfãs, pessoas que se sentiam, nem é verdade, se ela parar para pensar, refletir, puxa vida, o diabo enganou ela, ludibriou ela, mas porque tinha uma ferida dentro dela, ela se via só, ela se via órfã, ela se via abandonada. E o Senhor vai falar muito com a gente nesse tempo aqui. O Senhor vai trazer cura, porque ó Deus, o órfão, ele vive errante. O órfão, ele tem muita dificuldade de se estabelecer na vida, ele tem dificuldade de se firmar. O órfão, ele não consegue confiar em ninguém. Ele acha que todo mundo vai machucar ele, todo mundo vai rejeitar ele, todo mundo vai prejudicar ele, todo mundo. Porque ele vive a partir da sua dor, da sua ferida, do abandono. E aí, o Senhor vem para nós nessa manhã e diz que é tempo. Nós vamos avançar, Central. Você vai avançar, meu irmão. Sabe por que você vai avançar? Porque você não está só, você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que está com a mão estendida para você, e Ele cuida de você. Um pai que supre você. Esse pai que não deixa que nem o passarinho morra de fome. Esse pai diz: eu cuido de você. Eu cuido de você. Você tem um pai. Fala aí, eu tenho um pai. Diga: eu recebi o Espírito Santo da adoção. E é por isso que eu posso declarar: eu tenho um papaizinho querido. Diga: Deus é meu pai querido. Diga: Ele cuida de mim. Diga: eu não estou só, eu não estou abandonado à minha própria sorte. Diga: Deus é comigo. E toda necessidade, toda carência, todo vazio, toda dúvida, todo medo é mudado, porque o Senhor, Ele me supre. O Senhor, o meu Pai, Ele está comigo.
Ele me abençoa, Ele me guarda, e se preciso, Ele me corrige, para que eu a cada dia possa crescer, para que eu possa avançar e me tornar tudo aquilo que Ele me criou para ser. Diga: eu vou viver todos os planos de Deus. Diga: eu vou ser tudo aquilo que Deus preparou para mim. Em nome de Jesus, eu venço toda tempestade, porque Deus está comigo. Aleluia! Dá um brado de júbilo e aplaude o Senhor bem forte, irmão. Aleluia! Espírito de orfandade, vai embora, sai daqui. Se aproveitou da fraqueza, da vulnerabilidade dessa pessoa, se aproveitou de uma situação, sai em nome de Jesus. Espírito de medo, sai em nome de Jesus. Saia, solta esta pessoa. Ele e ela, do maior ao menor, todos aqui são filhos amados. Tem um pai que cuida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Deus. Agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você crê e recebe? Faz assim com a sua mão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor, olha isso, o amor de Deus, o Pai, o amor de Deus, o Pai, as consolações, a restauração, o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, toda a igreja. E se você crê, se você recebe, diga amém bem forte. Amém. Não sai sem abençoar alguém, sem dizer: ó, Deus está fazendo, Deus está abençoando, Deus está derramando sobre a tua vida.